Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando simulava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele nos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Graças e louvores se deem em todo momento que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação e invocando o nome santo do Senhor. Caríssimos, nós estamos celebrando uma grande solenidade, uma das festas importantíssimas dentro da igreja, que remonta o século XIII, Corpus Christi, palavra latina que designa o corpo de Cristo, uma festa que tem origem no século XIII. Porém, celebramos um mistério instituído há 2000 anos
e prefigurado numa aliança mais antiga, muito mais do que 2000 anos, no contexto velho testamentário. Tudo hoje nos convida à aliança, tudo nos convida à palavra sangue, à palavra testamento, a palavra que vai saltar dos textos bíblicos com certeza é aliança, e a palavra Páscoa. Tudo nos convida a uma Páscoa, a uma libertação, a rememorarmos uma presença real e em nenhum momento simbolizada em Cristo Jesus. Cristo em nenhum momento instituiu um símbolo. Cristo instituiu uma presença física, real, uma presença em corpo, sangue, alma e divindade. E se a gente for hoje no contexto bíblico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, veremos qual é o significado dessa aliança. Primeira palavra que nós vamos trabalhar na homilia de hoje. Hoje a gente vai fazer um apanhado assim em toda a história dessa Eucaristia. Primeira palavra, quando Jesus celebra a Eucaristia com os discípulos, Evangelho de hoje, a palavra encontrada na boca do Verbo de Deus, esse é o cálice da nova aliança. Porém, nós só vamos entender o que é essa nova aliança se a gente for lá na antiga aliança. Eu só posso entender um documento novo se eu for a origem do antigo, original, do qual ele é oriundo, né? E se a gente for lá na antiga aliança, veremos o que significou a Páscoa para os judeus. Primeira leitura de hoje, o livro do Êxodo, livro interessantíssimo para entendermos a libertação de Israel. O que era o sangue? Moisés hoje pega uma vasilha de sangue de touros e de bodes e asperge o povo com aquele sangue. Se você se lembra, por exemplo, na destruição do povo egípcio, qual é o sinal, signum? Qual é o mistério, o símbolo que Deus pede a Moisés para aspergir sobre as portas? E a partir desse símbolo, o anjo ia de casa em casa e não destruiria aquela casa a partir daquele símbolo. Qual é o símbolo? É o sangue. Moisés aspergia as portas das casas com o sangue. Olha que interessante. Como entender a Eucaristia se não no contexto da imolação de Isaac por Abraão? O contexto de aliança. Sangue, portanto, rememorava uma aliança. O sangue era um contrato. Quando eu tinha um contrato com você, como eu selava esse contrato? Não só imolando, né, um animal e derramando sangue comemorando juntos, então o sangue rememorava também uma comemoração, uma memória, mas também para obter o perdão dos pecados era preciso derramar sangue de um animal. O sangue, portanto, ele significava um contrato entre duas pessoas. A partir do judaísmo, esse sangue começou a evocar o perdão dos pecados. E uma aliança, não mais entre eu e você, mas uma aliança entre o homem e Deus. O negócio está esquentando, mas vai esquentar mais. Sabe, se aperta, você sente que o peixe vai pegar hoje. Está esquentando. Agora uma aliança com Deus. Agora um contrato entre o divino e o humano. Olha que interessante. Então, essa aliança prefigurada na antiga, a gente mandamos até fazer uma menorá, que era o símbolo máximo, preclaro do judaísmo, que evocava a sarça ardente, né? É o símbolo de Israel, o símbolo de uma nação, o símbolo de uma religião, de um povo no Antigo Testamento. Porém, essa antiga aliança vai chegar na nova aliança. São Paulo, aliás, a carta aos Hebreus hoje, de um dos discípulos de Paulo já fala que esse sangue seria a máxima aliança para conosco. São Paulo disse que a Eucaristia evoca a aliança com um só corpo, unidade. São Paulo, falando da Eucaristia, começa a apontar para a unidade desse corpo. A Eucaristia, portanto, ela ocupa um espaço dentro da igreja que é o corpo de Cristo. Qual é o espaço que a Eucaristia celebra? Por que nós paramos tudo? Porque hoje o mundo celebra o Corpus Christi. Porque essa Eucaristia, meu querido, é o coração desse corpo. Porque quando eu quero atingir você, quando eu sou um assassino, por exemplo, eu quero destruir você de forma mais rápida, qual é o lugar que eu foco de forma primeira para destruir todo o corpo? Coração. Atingindo o coração, atingimos o corpo inteiro. Cristão católico que não adora a
a Eucaristia, que não tem na Eucaristia a maior das venerações, o maior dos cultos, haverá de perder a identidade. Todas as vezes que saímos do cenáculo, uma palavra que significa lugar da ceia, todas as vezes que saímos da Eucaristia, perdemos a identidade. O que levou o Padre Pio a falar que a maior vitória do demônio sobre nós é quando nos afastamos da Eucaristia. E São Paulo começa a dizer da unidade desse corpo. No ano de 2004, outubro de 2004, o nosso... Aqui o cachorro está aqui, é católico também. João Paulo II... Em outubro de 2004, escreveu uma carta apostólica a toda a igreja chamada Mane Nobiscum Domini, fica conosco, Senhor. E João Paulo II, que não é bobo, lembrando aos cristãos, rememora, cala a boca, cachorro. Lembrou aos cristãos, atenção em mim aqui, a carta aos Coríntios. Querem fazer um aprofundamento da Eucaristia? João capítulo 6 e primeira carta aos Coríntios, onde São Paulo fala do contexto da tradição que ele mesmo recebeu e começa a apontar para a unidade. A Eucaristia é a unidade da igreja. Sabe o que me enamora nessa Eucaristia e nessa igreja? O que mais me enamora nessa igreja é que o cristão de outro país nesse momento está celebrando o mesmo que nós celebramos. Se você, esse momento não vai dar tempo, mas se esse momento você está em outro lugar, e se esse momento você liga para um cristão de outro lugar, ele está proclamando o mesmo evangelho, mesmo batismo, mesmos sacramentos, mesma Eucaristia, unidade. E quando nós vemos esses surgimentos dessas igrejotas e seitas por aí, que nascem sempre no contexto de briga, eu falei isso para você, sempre no contexto de briga, nunca de unidade. Olha que coisa interessante, não pode haver neles unidade, o que nós temos e o que devemos ter. São Paulo lembra a igreja exatamente isso. Nós somos membros de um só corpo, portanto não pode haver Eucaristia e falta de unidade. Frei Raniero Cantalamessa, em 2008, uma homilia belíssima sobre o Corpus Christi, Frei Raniero Cantalamessa lembra a igreja. Não se pode dar um abraço em alguém, aquele abraço, só quando você encontra aquela pessoa que tem um tempo que você não vê, aquele abraço gostoso, que você aperta a pessoa por meia hora. Não se pode abraçar com entusiasmo alguém e se pisa no seu pé. Já pensou? Já aconteceu, já fez isso com alguém? Ou quando você dançou com alguém, você pisou no pé da pessoa, acabou tudo, destruiu tudo, não destrói? Não perde o clima, parece que acaba tudo. Quando a pessoa fala assim, o de baixo é meu. Abraçamos alguém e pisamos no seu pé. Raniero Cantalamessa, de forma hilária, lembra aos cristãos que abraçam o corpo, mas pisam no pé desse corpo. Não posso receber a Eucaristia e não estar em unidade com meus padres. Não posso celebrar a Eucaristia e o meu movimento se levantar contra o teu movimento, por exemplo. Isso não pode, não, aqui não, querido. Funde uma coisinha para você aí aberta, abre alguma esquina aí, um boteco, esse boteco está falido, abre uma coisa. Aqui não. Estamos em unidade. Essa unidade que São Paulo evoca aos cristãos, que João Paulo II escreve à igreja de todo mundo e que todos os padres vão falar, que essa Eucaristia aponta para a unidade da igreja. Cristo Jesus, sabendo que ia voltar para o Pai, reúne os apóstolos, num contexto também pascal, olha que interessante, sempre o contexto de Páscoa. E Páscoa é libertação. Cristo reúne os apóstolos, os 12 apóstolos, e institui o coração dessa igreja. Cristo utiliza as palavras, o verbo eimi, no grego, verbo ser, na terceira pessoa do singular. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isto é. Em nenhum momento o texto bíblico, meu querido, permite pensar em ambiguidade. Nenhum momento. Cristo disse, isso é o meu corpo. E doravante,
todo sacerdote que celebra a Eucaristia, de tal forma estamos configurados, de tal forma estamos casados com esse mistério e nos mesclamos e nos perdemos nesse mistério, que quando eu celebro a Eucaristia, eu não falo isso é o corpo de Cristo, isso é o sangue de Cristo, eu falo isso é meu corpo. E de uma certa forma, não estou dando para vocês não só o corpo de Cristo, estamos dando o nosso corpo e o nosso sangue também. Olha para esses homens aí, celebrar a Eucaristia e rendemos graças a Deus também pelo mistério da vida deles. Também a cada dia, corpo entregue, desde a relação da manhã até a noite, e cada dia sangue derramado. Tudo isso invocando um contexto pascal de libertação e salvação. Pronto, meus queridos, a Eucaristia nasceu. Nós estamos à espera daquele que nunca se foi. Olha como diz o poeta, que coisa linda. Estamos à espera daquele que partiu, mas cumpre a sua promessa a cada Eucaristia. Eis que estarei convosco todos os dias. Espera aí, ele vai, mas ele fica também. Estamos à espera daquele que não partiu. Ele foi, mas em 2012, até o ano 1000, meus queridos, agora a gente vai avançar na história, até o ano 1000, ninguém teve a petulância de negar esse mistério. Quem teve a audácia, quem teve a ousadia de se levantar contra alguns dos sacramentos do altar? Até o ano 1000, ninguém. Várias heresias surgiram na igreja, heresias cristológicas, eclesiológicas, mariológicas, mas em nenhum momento de Eucaristia. Até que no ano 1000, na França, num lugar chamado Tours, surgiu um herege, Berengário. Grava esse nome desse miserento. Toda vez que miserento, Berengário sim surge falando da razão na vida dos fiéis e diz que seria humanamente, logicamente, racionalmente impossível uma presença real no pão. Pronto. A partir de agora, meus queridos, a partir do ano 1000, começam os rumores dentro da igreja. Lembrando que eu ainda não estou no ano de 1517, né? Lembra de um maledeto chamado Martinho Lutero? Pronto, ainda nem cheguei nele, mas vou chegar nesse miserento também. Vamos passar por todos hoje. Aula de história. Começam os rumores na igreja. E esse maldito começa a incutir no coração e na vida dos fiéis a desconfiança. Será que Deus pode estar mesmo aqui? Será que pode mesmo ser a presença de Cristo? Começamos a duvidar da palavra do Verbo encarnado. Pronto. Até que no século III, ano de 1263, um sacerdote, nós estamos na cidade de Orvieto, na Itália, um sacerdote, celebrando a Eucaristia, começa a duvidar dessa presença real. Enquanto ele pronunciava as palavras, isso é o meu corpo, enquanto pronunciava as palavras, isso é o meu sangue, uma dúvida cruel não deixava aquele sacerdote crer, acreditar crendo, crer querendo crer. Não deixava, até que Cristo começa a fazer pulular em toda a Europa o absurdo, o escândalo de milhares de milagres eucarísticos. Como não se lembrar de Lanciano, também na Itália, também no século III, cujo corpo e cujo sangue hoje se encontram ainda de forma intacta para toda e qualquer pessoa que quiser ver, tá? E cuja pesquisa revelou vitaminas e presença, tá, de substâncias do tipo AB, o sangue do tipo AB, inclusive muito comum entre o povo judeu. Olha só o que a ciência revelou, tá? E diante desse mistério, os cientistas disseram: o Verbo se fez carne. A ciência se curva e se dobra diante desse mistério. Esse sacerdote, celebrando a Eucaristia, duvida, e eis que começa a verter sangue sobre o altar. Prontos. O Papa Urbano IV se levanta e começam uma série de pesquisas sobre esse mistério. A igreja trabalha com muita seriedade, viu? Não é qualquer maluco que bate a cabeça e consegue convencer essa igreja, não, viu? A igreja estuda, a igreja distingue, ela tem o dom do discernimento, ela sabe discernir. E no ano seguinte, 1264,
o Papa Urbano IV, claro, sobre esse forte escândalo do mistério eucarístico, desse milagre eucarístico, e também sobre a influência de uma religiosa agostiniana, Juliana de Montcordion, sobre a inspiração dessa religiosa que falava que Jesus pedia a ela em revelação particular: dizei, pois, à igreja, é preciso voltar à minha presença eucarística. O Papa haveria de instaurar a festa de Corpus Christi. E por isso estamos aqui hoje, remontando a esse século, onde a igreja, ao redor da ceia, grita de forma altissonante para todo mundo: nós adoramos o Santíssimo Sacramento. É por isso que a festa de hoje ela tem um caráter público. Nós não estamos entre quatro paredes, celebramos somente o que nós adoramos, o que nós acreditamos, mas hoje devemos sair pelas ruas. Esse é o pedido do Papa. Procissões, os sacerdotes vestidos paramentados, Cristo Jesus na Eucaristia dentro do ostensório devem sair pelas ruas, e o sagrado de tal forma se mescla com o profano que já não há mais diferença entre o céu e a terra. Por onde Cristo passa, Ele deve santificar o nosso cotidiano, santificar nossas ruas. O mesmo Cristo que andava pela Galileia e por Jerusalém é o Cristo que vai sair hoje por essas ruas. Cá entre nós, meus queridos, a gente tem que fazer bonito. Mas a gente tem que fazer muito bonito, porque a vida e o crer daqueles homens lá fora vai depender do teu semblante durante essa procissão. Olha, mais queridos, que está nos ajudando mais uma vez a meditar. Cuidado, talvez tua vida seja o único evangelho que teu irmão lê. Olha, a partir de agora, meus irmãos, a igreja vai se levantar e instituir esse sacramento. E agora, publicamente, os cristãos vamos pelas ruas, uma vez por ano. Claro, nós aqui temos o benefício, né? Aqui a gente se empolgou. Ainda bem que o Papa não passou por aqui. Muitas vezes, esse é o pedido da igreja, que a Eucaristia tem um caráter individual, eu creio, mas também tem um caráter público. Nós cremos. A partir de agora, indo pelas ruas, não há como duvidar, meus irmãos, não podemos duvidar desse mistério. E eu conheço a vida de um cristão pela forma de como ele recebe a Sagrada Comunhão. Quando que começa a minha missa? Quando que começa a tua missa, meu querido? A tua missa começa quando você começa a se vestir lá na tua casa para vir para cá. Lá a tua missa está começando. As pessoas perguntam: padre, quando é que a missa começa? É quando os sacerdotes dão do Pai e do Espírito Santo? Quando é que eu posso chegar até? Eu posso chegar até a hora do Evangelho? E isso aí agora para você atrasado sempre. Você vai ficar roxo de vergonha nessa hora. Você vai agora começar a ter um ataque cardíaco, porque é para você, né? Você que chega sempre atrasado, você que traz celular para missa, que sempre toca, não é verdade? Sempre distração. Onde que começa a Eucaristia? A Eucaristia começa quando você está diante do espelho em casa, vendo qual é a melhor para você vir para cá. Ali a missa está começando. Como você tem se preparado para a missa? Hoje é dia de fazer meia culpa, meia máxima. Hoje é dia de exame de consciência. Como eu tenho recebido Jesus na Eucaristia? De forma porca, de qualquer jeito? Como é que eu venho para a missa? Escutando música alta? Como é que eu venho para a missa? No contexto de bagunça sempre? Que contexto que eu venho para a missa? Como eu tenho me preparado, meus irmãos? É a partir da bagunça na vida dos cristãos que Lutero vai se levantar em 1517, também duvidando dessa presença. Ele e seus malditos seguidores, Calvino, João Rus e companhia limitada, vão duvidar, e a igreja vai fazer a contra-reforma, viu? Concílio de Trento, contra-reforma, século XVI. Não, meus irmãos, não podemos perder. Não podemos nem abaixar a cabeça diante das heresias. Como podem esses pseudo-cristãos, em nome de Deus, destruir e duvidar da palavra do próprio Deus? Foi ele quem disse: como negar a tua presença no vinho e no pão, se tu mesmo disseste, isso é o corpo e sangue? Foi ele quem falou, meus irmãos. Mas a partir do subjetivismo luterano, e hoje isso faz um sucesso, né? O que é fé para o Lutero? Fé não é aquilo que é, fé é o que eu sinto. Você está sentindo? Parabéns, Deus está em você. Se você não está sentindo nada, então Deus não está em você. Essa é a fé de Lutero. É uma fé fundamentada em cima do emocional. Então, meus irmãos, Deus então pode se enganar a partir daí. Claro que ele pode. Então já não é mais o corpo dele. Faz de conta que é o corpo dele.
Olha, e a partir dessa missa, nós temos de sair daqui com um santo orgulho, viu? Eu quero a partir de hoje católicos orgulhosos. Nós somos os únicos que obedecemos ao mandato institucional de Jesus. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isso é o meu corpo e o meu sangue. Por isso, meus irmãos, hoje eu queria lembrar a toda a igreja o pedido, não só do Papa Urbano IV, João Paulo II, Bento XVI, todos os homens e mulheres eucaristizados da nossa história, que nos recordaram que aqui está o coração da igreja, meu querido. Não podemos receber esse corpo, esse sangue de qualquer forma. Não podemos participar da missa. Ei, como você tem participado da missa? Quanta gente distraída, qualquer coisa tem nos distraído da missa. Olha como é que o encardido ele tem ganhado sobre nós. Quanta juventude fica lá fora. Quanta juventude fica namorando aqui dentro. Quantos torpedos durante a missa, quando a missa está chata, não é verdade? Cristo aqui simbolando, aliás, por 2000 anos Cristo se fez prisioneiro no sacrário, por causa de você. Vou rasgar meu coração aqui para você. Pode acontecer, meu querido, porque nós somos poucos diante de uma multidão e jamais atenderemos com o atendimento que vocês merecem, jamais. A gente vai morrer fazendo meia culpa, minha máxima culpa. Pode acontecer de um dia você triste, você angustiado, você choroso, vir nos procurar e nós nem estarmos aqui. Esse dia vai chegar. Vai chegar um dia que nós, por alguma ocasião grave, não poderemos te atender. Vai acontecer. Vai acontecer da gente não dar a palavra que você precisa. Esse dia vai acontecer. Um dia que a gente não está inspirado. Um dia que eu acordei mal, porque eu também tenho esse direito. Tu sabia que a gente é humano também? Sabia disso? Pode acontecer. Mas jamais acontecerá. Jamais. Eu mudo meu nome se isso acontecer. Jamais acontecerá de que um dia angustiado você entre nessa igreja, nos atos dessa igreja, e clamando aquele prisioneiro dentro do sacrário, saia dali abandonado. Jamais. Nunca. Eu mudo meu nome. Jamais acontecerá de você com o coração amargurado entrar nessa igreja e tendo depositado o coração ali no altar, sair dali desamparado. Eucaristia é o nosso tesouro, meus queridos. Aqui está o nosso tesouro. E eu demonstro o meu cristianismo. Qual é o termômetro da minha fé? O termômetro da minha fé é o modo como eu me apresento, como eu recebo essa Eucaristia. Viu? Mas, contudo, portanto, todavia, é sempre importante lembrar. Isso eu falei na quinta-feira santa, no dia da instituição da Eucaristia, e vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. Por 2000 anos, quando o sacerdote leva essa Eucaristia, ele diz o quê? Para toda a igreja, todos nós dizemos, inclusive, e de forma especial, se você puder, bate no peito com vergonha: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. O latim e italiano traduziram, conservaram o original, que significa exatamente isso. Senhor, eu não sou digno de que você entre debaixo do mesmo teto que eu. Senhor, eu não sou digno de compartilhar, estar do mesmo teto, debaixo do mesmo teto que você. Não porque merecemos, queridos. A Eucaristia em nenhum momento foi medalha de honra ao mérito. Nunca foi. Você se comporta direitinho, parabéns, Eucaristia para você. Se comportou bem, vai ficar sem Eucaristia. Nunca foi assim, isso nunca foi o critério. Para você que hoje não comunga, nós vamos oferecer essa comunhão por todos vocês que não podem comungar, por um motivo ou outro que não convém, mas em nenhum momento você é menos amado pela igreja e por Deus, tá bom? Nenhum momento você é menos amado, mas você que pode recebê-la, faz valer a pena, meu querido. Faça por onde, tá bom? Se prepara direitinho. Eu queria rezar com você. Hoje nós vamos rezar. Vamos ficar de pé para a gente rezar? Vamos ficar de pé. Eu queria preparar pelas ruas, que ressuscitava mortos e ressuscitava vivos. Ele mesmo vai estar aqui conosco, se entregando em corpo e sangue. E como nós nos apresentamos diante dele? Com que mãos? Com que mãos vazias nós nos apresentamos? Nós vamos cantar. Recebe.
queria que você preparasse o coração para receber esse sacramento. Fala com Deus, põe a mão em teu coração nesse momento. Pede perdão pelas vezes que você tem recebido Jesus indignamente. Você que não tem se preparado, meu querido, você que há um tempo não se confessa. Você que podendo não dá valor à Eucaristia. Você que não faz visita ao Santíssimo durante a semana. Agora é o momento de ato penitencial de novo. Não tem problema não. Quanto mais, melhor. Não tem problema não. Agradece a Deus por esse tesouro que você tem, meu querido. O maior dos tesouros. Nós perdemos a cabeça quando temos conta a pagar. Nós saímos do sério quando alguém mexe no que é nosso. Nós nos entristecemos quando perdemos bens em alguma tragédia. Mas a maior dor de um cristão deve ser quando ele perde a Eucaristia. A maior dor de um cristão deve ser quando ele perde a Eucaristia. Por causa dessa Eucaristia, meu caro amigo, homens e mulheres deram a vida, derramaram sangue por causa dela. E o que você tem feito por causa dela? Nós te adoramos, Jesus, presente nos sacrários, em todo o mundo. E queremos hoje aquela oração que o anjo de Portugal ensinou aqueles 3 pastorinhos antes das visões, preparando-os para o maná do deserto. Nós queremos rezar a mesma oração ensinada pelo anjo de Fátima. Senhor, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Cantemos? Ó memorial da morte. Morte desta vida dentro, te desejo, ó vida, que a luz de Cristo me ilumina. Te desejo, Deus deixe me Eu me deixei seduzir. e eu me deixei seduzir. Profeta Jeremias. Tua conta é bem maior do que eu. Submete-me, Seduziste-me, Senhor. seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. Vamos, moça. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, Vence-me, Senhor. Eu creio, minha surpresa, esse agostinho da morte. Ó memorial. me despojo. Tudo que é meu a ti entrego. Nada quero ter na pobreza. Leve quero ser em teus braços. Só a ti vou fluir. Seduziste-me, Senhor, que eu me deixei seduzir. Você é bem maior do que eu. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me, Seduziste-me, Senhor. Diga isso para a Eucaristia. seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, Ano passado, pouca gente sabe o que eu vou falar. Esqueçam de imprimir para ter isso aqui para você. Isso aqui é o nosso tesouro da paróquia, tá? Ano passado, tá fazendo um ano, nós saímos no augusto sacramento do altar, por essas ruas. E passávamos com Jesus. Eu queria que você tivesse, assim, ao menos um dia, a graça que nós temos, encostar a mão nele, como eu queria. E saímos por essas ruas, entramos com Jesus na 65ª Delegacia de Polícias daqui, 65ª DP, e também dentro do Hospital de Magé. Hoje nós vamos repetir somente dentro do hospital. E surgiram uma série de testemunhos.
E a pastoral carcerária me entregou esse tesouro. Joguei na internet, mas hoje eu trouxe para você. O que a fé é capaz de produzir? Segura. Quinta-feira, dia de Corpus Christi. A procissão parou diante da 65ª DP de Magé. Jesus entrou na carceragem feminina e com ele 3 sacerdotes: Monsenhor Deu, Padre Alain, Padre Tiago. As internas olharam para Jesus e prostraram-se diante dele. Choravam muito e com as mãos erguidas suplicavam que olhasse para elas. Foi um momento de muita emoção, uma experiência jamais vista por aqueles que ali estavam: pastoral carcerária, católica e a comunidade servos da Divina Misericórdia. O rosto do Padre Alain estava transformado, expressão essa de amor ao próximo. As filhas tão sofridas, tão esquecidas pela sociedade por causa dos erros cometidos. Padre Alain apresentava Jesus e passava a mão na cabeça delas com o carinho de um pai. O Senhor queria mais. Usou o Padre Tiago para falar com as internas do jeito e da vontade dele. Assim aconteceu e ele entregou-se por inteiro no amor ao Senhor. Através das palavras do Padre Tiago, que naquele momento era o Senhor falando, chegava aos corações daquelas pessoas sem esperança, massacradas pela vida, um sentimento de arrependimento e com sede de palavras verdadeiras de um Pai que perdoa todos os pecados. A certeza de que algo acontecerá naquele lugar, o milagre está por surgir e que será um dia muito especial para a vida de cada uma delas. Jesus ali operou milagres em muitos corações arrependidos. Monsenhor Ildeu olhava para as internas com o olhar de Jesus misericordioso. Esse fato ocorreu porque alguém como o Padre Hernani não silenciou. Sempre disposto a lutar por aqueles menos favorecidos, os mais pobres, os discriminados pela sociedade, os injustiçados e enfermos. Saiu em marcha ensinando a todos que os bons não podem e não devem silenciar diante das discriminações e sofrimentos. Que devemos levar a esperança de uma vida melhor, dias melhores, e confiar naquele que tudo pode, Jesus Cristo. Seguem em anexo os testemunhos das detentas. Olha que coisa linda, gente. Eu queria que você estivesse lá para você ver o que nós vimos. Primeiro testemunho, Maria da Silva Quintanilha disse: jamais esquecerei. Foi o dia do grande milagre na carceragem, na delegacia de polícia de Magé. Fez o propósito de ser uma serva de Deus na Igreja Católica. Segundo testemunho, Bruna da Conceição de Abreu, foi o dia que Jesus pegou o meu fardo pesado e fiquei leve, com um fardo muito leve. O dia mais lindo dentro daquela delegacia. Também foi uma noite de muita paz na carceragem. Terceiro testemunho, Daniele Nascimento. Disse que estava com muita tristeza. Ajoelhou-se diante do Senhor, chorou muito e ficou mais forte para lutar. Nunca viu esse dia, o dia mais lindo em toda a vida dela. Quarto testemunho, Rita de Cássia da Silva Lima. Eu me senti que não estava dentro de uma prisão. Me senti livre, como se estivesse dentro da igreja. Até hoje tenho essa sensação. Quinto testemunho, Eliane. Na visita do Senhor me senti feliz na presença dele, como se eu estivesse na procissão. Ele veio nos visitar na prisão e me pegou nos braços. Eu estava seguindo a igreja evangélica, mas agora não. Eu vi o Senhor. Sexto testemunho, Rosângela Barros. O melhor dia da minha vida, desde o dia que eu nasci. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Cantemos.